Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade Cast. Gente, a pessoa a qual eu trouxe hoje, eu senti que eu tinha algo identificado com ela, mas não sabia o quê. Até eu assistir a história de vida dela, o posicionamento dela em palco, a palestra, a história de vida. Então eu vou deixar ela se apresentar. É uma honra recebê-la aqui. Muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, Pamela. Obrigada pelo carinho, tá? Obrigada por ter me convidado. É uma honra também participar desse projeto que eu tenho certeza que já é sucesso, né? Já é Amém. sucesso. Só as pessoas que estão passando aqui por esse podcast da Pamela. Realmente, eu tô assim, me sentindo honrada em estar aí participando desse projeto seu. Então, meu nome é Miriam Borges, sou empresária, sou influenciadora e sou empreendedora nata. Sou empreendedora desde criança, como diz a Pamela, ela se identificou comigo, gente. Já vão descobrir por quê. Pessoal, então vamos lá. Eu trouxe a Miriam aqui, primeiro, porque a história de vida dela, as raízes dela, a essência dela é a mesma que a minha. Então a gente vai começar pela história de onde surgiu o empreendedorismo dela e a origem da família dela. Conta um pouquinho pra gente, Miriam. Eu falo que eu sou empreendedora desde criança. Eu descobri isso quando eu fiquei na fase adulta, né? Porque desde os meus 12 anos eu já empreendia. Eu já vendia sonho na rua. Meus pais, a gente veio de uma família muito humilde, meus pais padeiros, confeiteiros. Então eles faziam um sonho e eu saía vender sonho de porta em porta. Por isso que hoje, quando eu faço as minhas apresentações, eu falo muito sobre a menina que vendia sonhos. As pessoas falam, mas por quê? Porque eu vendia sonho. Sonho na rua, mas tem um contexto em tudo isso. A menina que vendia sonhos, hoje, ela realiza os sonhos de Deus para a vida dela. Então, assim, comecei vendendo sonho e gelinho na rua, de porta em porta. E ali eu fui vendo os insights, sabe? Eu falo que quando eu comecei a vender gelinho também, eu tinha uma facilidade de notar oportunidades. Eu falava assim, mãe, dia dos finados, eu vendia gelinho lá no semáforo do cemitério de São Paulo. Eu falava, mãe, faz gelinho porque quando é dia dos finados, enche de gente ali. Então era um dia quente, então era uma oportunidade de vender ali, que tinha muitas pessoas. Então eu sempre falo pro empresário que ele precisa estar atento às oportunidades também de mercado, né? E os sonhos eu também vendia, né? De porta em porta para ajudar meus pais. E do decorrer, gente, vocês imaginam uma vendedora, sou eu, tá? Eu já só não vendi minha mãe até hoje porque eu amo ela. Muito bom. Esse começo levou a um insight sobre uma calça que você contou pra gente, né? Conta como foi o cálculo, a estratégia e como surgiu aí essa vontade de passar isso pra frente. Bom, essa fase quando eu era criança que eu vendia para ajudar meus pais. Quando eu me torno adolescente, que eu começo a querer arrumar namoradinho, aí eu quero ter uma roupinha bonitinha, me arrumar, eu começo a pensar assim, meus pais não tinham condições de me dar, de estar sempre comprando minhas roupas, então eu falei, vou trabalhar pra poder comprar meus looks. Eu sempre fui muito vaidosa. Então, eu lembro que eu tinha um desejo de comprar uma calça jeans da Pura Mania. Quem é de Foz do Iguaçu aqui, da região, vai lembrar. E quem tem mais de 30. É a febre. Meu Deus, vamos se entregar aqui. Era a febre, Aqui, gente. comenta aqui. Eu conheço Pura Mania. É isso aí. Comenta aqui. Quem conhece a Pura Mania e a Debruços na época? Gente, meu sonho era usar uma calça jeans da Pura Mania. E ela custava R$29,90. E eu pensei assim, eu tinha uma oportunidade de emprego de eu trabalhar ali no semáforo, que eu ganhava R$6 por tarde para entregar panfleto ali no semáforo. Eu falei, bom, se eu trabalhar 5 dias da semana, 5 vezes 6 são R$30. Eu consigo atingir o meu objetivo. Hoje, quando eu falo com os empresários, né, isso eu levo para minha vida dentro da minha empresa, que todo empreendedor, ele precisa ter uma meta. O vendedor precisa ter meta bem clara. O que ele quer, aonde ele quer chegar. E a meta tem que ter valor, cor, nome. Eu tinha bem definida a minha meta. Era comprar uma calça jeans que custava R$29,90 e ela se encontrava na Pura Mania. Certo? Então, quando você tem uma meta, um objetivo bem claro e definido, você consegue alcançar. O que eu vou fazer para alcançar essa meta, para atingir esse objetivo? Se eu trabalhar 5 dias, vezes 6, eu alcanço meu objetivo e eu compro a minha calça jeans.
E aí foi empreender sobre a calça. Isso, aí eu fui com a minha calça maravilhosa, né? Atingi meu objetivo. E eu costumo dizer que a gente vai crescendo, os sonhos vão aumentando, né? Passa essa fase, o meu sonho já não era mais uma calça jeans, né, gente? Aí eu entro na juventude, o meu sonho era fazer uma faculdade. E eu lembro que eu falo com meu pai, pai, eu queria muito fazer faculdade. A gente, né, de uma família humilde, meu pai falava assim, filha, o pai não tem condições de pagar a faculdade pra você. E eu falei assim, eu ficava pensando, bom, mas se eu queria uma calça jeans, eu consegui. Se eu quero uma faculdade, eu também posso trabalhar para conquistar, né? E aí eu fui atrás do meu primeiro emprego de carteira assinada, que eu precisava de uma estabilidade, né? Antes disso, eu trabalhei de diarista, de babá, tudo que vocês imaginam. Aí, quando eu arrumo meu primeiro emprego, no Super Mufato de carteira assinada, né? Eu trabalho de empacotadora. Eu lembro que era R$ 406 o salário, mais ou menos. Não ia dar para pagar a minha faculdade, esse valor. Aí eu penso assim, bom, então eu vou pensar, o que eu posso fazer? Eu vou fazer um cursinho pré-vestibular? Eu tento uma federal, uma estadual? Isso também é uma outra chave de empreendedor que eu sempre falo. Empreendedor tem que pensar em solução e não em problema. Aquele valor não dava para pagar a faculdade, mas eu não ficava focada naquele valor. Eu pensei, vou fazer um cursinho pré-vestibular. Uma outra oportunidade. Pode ser que eu consiga fazer um cursinho e passe numa federal. E aí eu comecei a trabalhar e fazer cursinhos pré-vestibulares, né? Infelizmente não passei, mas não fiquei focando no problema de não ter passado. Então pensei numa outra solução. Bom, se eu não conseguir passar, eu preciso arrumar um emprego que ganhe mais, né? Preciso ser efetivada dentro do meu trabalho. Alguma coisa eu tenho que fazer para conseguir pagar minha faculdade. E aí que eu sou promovida dentro do mercado, né? Passo por vários setores. Mas eu costumo dizer que é engraçado, porque quando eu trabalhei no Supermercado, eu era muito rápida, muito ágil. Eu era empacotadora. E empacotadora, quanto mais você atende, mais você ganha gorjeta. Não, olha que incrível. Antes da gente começar, eu e ela, a gente estava discutindo sobre isso, né? Colocando em pauta. Como que esse dom dela de empreendedorismo já nasceu com ela. Só que na caminhada dela, vocês atentem aos detalhes e às chaves, como Deus foi colocando cada trabalho para preparar as ferramentas, porque para fazer condicional de roupa, para preparar roupa, para empacotar a roupa, você precisa ser ágil, né? Sim, não pode com perder a certeza. venda. Muito bom. Com certeza. Então, eu via que eu precisava de agilidade ali. Quanto mais eu atendia, mais eu ganhava. E aí, eu observei que todas as pessoas que trabalhavam comigo estavam sendo efetivadas e eu não. E assim, é importante você ser ágil, mas é importante você também servir. Ajudar as pessoas, estar pronto para servir. Até porque ali era meu primeiro emprego, certo? Eu tinha que ter atenta que qualquer oportunidade que eles me chamassem para mim ajudar num crediário, num CPD, era uma oportunidade de conhecimento também. Você acha que, já puxando mais um contexto, você acha que foi daí que começou a surgir o entendimento sobre posicionamento também? Sim, sim. Porque aí virou uma chave para mim que eu falei, por que eu não tô sendo efetivada se eu sou tão rápida e tão ágil, né? E aí eu comecei a observar as outras pessoas que entravam e já estavam sendo efetivadas. Porque elas se permitiam trabalhar em outros setores. Mas como eu tinha uma parte egoísta, porque eu queria só eu atender e vender, porque o vendedor ele precisa vender, mas ele também precisa trabalhar em equipe, certo? E eu só queria vender, eu só queria atender. Quanto mais eu atendia, mais eu ganhava, certo? Mas eu só pensava em mim. Então eu tinha um lado egoísta ali. Então, quando o supermercado precisava que eu trabalhasse em outros setores, eu nunca estava disponível, porque eu não pensava, vou perder minha gorjetinha de jeito nenhum. Eu pensava só na minha gorjeta, eu pensava só em mim. Sim. Só que daí eu também não me permitia trabalhar em outros setores e aprender conhecimento. E eu falo assim, quem que nunca ouviu ou nunca falou, gente, eu já falei, eu tô aqui expondo. Eu não sou paga para isso. Eu sou paga pra isso, mas pra isso não. Mente medíocre, né? A gente vivia limitado. Sim, e aí eu fui vendo assim, que na verdade, na questão de que você sempre tem que dar mais do que é pedido. Mais do que é pago. Até porque, se você não se permitir fazer outras funções, você nunca vai se descobrir e nem a outra pessoa vai descobrir os seus talentos. E ali virou uma chave pra mim, entende? Que era o meu primeiro emprego, que eu precisava me permitir pra aprender também. Então, eu aprendi, passei pelo crediário, CPD, todos os setores ali eu passei no mercado e isso me ajuda para hoje. Hoje eu tenho empresa, me ajudou para hoje. E sem contar
que você não sabe quem você está atendendo. A partir desse momento, eu teve uma empresária grande dentro do supermercado que me notou. Aí, logo que eu virei essa chave, que eu fui passando para outros setores, certo? Ela me notou e falou, essa menina tem habilidade. Um dia ela tá no caixa, um dia ela tá no CPD, um dia ela tá no telefone dando as ofertas do dia, outro dia ela tá no pacote. Ela tem habilidade, quero ela comigo. E tá disponível. E tá disponível, entende? Então, eu digo assim, a gente precisa se permitir estar disponível e de aprender também. Então, tirar essa mentalidade de que eu não sou paga pra isso, eu sou paga só pra pôr esse copo aqui, então eu vou colocar aqui. Mas eu tô vendo que ele tá sujo, eu vou limpar também. Isso é bíblico, gente. Se a gente só faz aquilo que nos compete, somos servos inúteis. Exatamente. Então, ali virou mais uma chave pra mim, já foi virando e eu fui aprendendo sobre isso. E aí, eu sou contratada pra trabalhar numa loja que me dá a possibilidade de pagar a minha faculdade e realizar o sonho da faculdade. Entende? Se eu não tivesse me permitido, jamais teria essa oportunidade de ganhar mais, né? E de adquirir esse conhecimento. Inclusive, a loja que eu trabalhei me deu muito conhecimento hoje para que eu tivesse uma loja, certo? Uhum. E eu consegui realizar o sonho da faculdade. Posso continuar aqui? Pode. Pode continuar. Eu quero que você, inclusive, além dessa trajetória, que você fale da tua faculdade ali, como você foi se levantando. A partir do momento que você entrou como empreendedor e posicionamento, né? O casamento, aonde entrou a parte espiritual também. Você já se encontrou ali com a faculdade dentro da área espiritual? Então, eu vim de um lar cristão, certo? Uhum. Eu acho que virou mesmo a minha chave de entender esse mundo, né? De viver no propósito, viver com Deus, foi quando eu engravidei e tive a minha filha. Porque eu costumo dizer que eu era religiosa, mas de ter uma intimidade com Deus, de viver o propósito, isso foi depois, entendeu? Eu era aquela que ia na igreja, né? Mas eu entendi qual era o meu propósito ali. Mas quando eu fui para a faculdade, que consegui concluir o meu sonho de faculdade, como toda pessoa que faz uma faculdade ou um curso, o que ela quer? Ela quer trabalhar na área que você estudou, né? Ninguém vai terminar uma faculdade para ficar no mesmo lugar, Exato. Parado. Então, eu fui atrás de conseguir um emprego para mim na área que eu trabalhava, que eu tinha estudado. Nessa época, eu nem imaginava que eu seria uma empreendedora. Para mim, empreender era algo muito distante. Afinal, eu vim de uma família humilde. Para mim, empreendedor era só quem tinha grana. Ou para quem tinha uma família empreendedora, que daí assumia aí as empresas do pai, do tio, né? Então, estava muito fora da minha realidade. O que eu queria era um emprego, uma estabilidade financeira. Como eu nunca tive uma estabilidade financeira, eu falava, bom, se eu passar num concurso, ou se eu conseguir trabalhar em banco, né? Que tem uma estabilidade maior, tá ótimo. Então, a minha meta era trabalhar. E eu vou atrás para procurar esse emprego. Uhum. E eu sou chamada para fazer uma entrevista no Itaú, no banco. E quando eles me chamam para fazer essa entrevista, eu passo, né, primeira etapa. E eles falam, Miriam, vamos precisar de um treinamento, passar por um treinamento em Cascavel. Porque nós vamos abrir uma agência nova em Foz do Iguaçu e você tem perfil para gerente. Só que você vai ter que passar por mais um treinamento para ver se, né, o seu currículo foi selecionado para disputar com a vaga com as outras pessoas. E eu fiquei super feliz, né, com esse convite. Mas voltei pro meu trabalho antigo, né, esperando essa ligação, né, chegar. Passou-se mais ou menos uns 3 meses, por aí. Eles me ligaram e falaram, Miriam, lembra que você fez a primeira entrevista? Então, a gente quer te convidar para participar agora do treinamento, para passar para outra seleção. Só que, de repente, eu estava grávida. Quando eles me chamam, eu estava grávida. E eu já estava grávida, eu descobri minha gravidez com 4 meses. Então, mais 3, eu já estava ali de 6, 7 meses, a barriga estava grande. Então, não tinha nem como esconder a barriga, né? E aí, quando eu recebo, eu falei, meu Deus, agora eles não me chamam mais para trabalhar. Como que eles vão me chamar para trabalhar agora, né? E aí, mas eu penso assim, não, mas eu não vou perder essa oportunidade, não. Eu vou igual. Eu vou porque eles precisam conhecer minhas habilidades, né? Eu já sabia sobre as minhas habilidades. Uhum. Eu falei, não vou perder a oportunidade. Gente, eu fui barriguda fazer entrevista. Não falei nada pra moça que me ligou, né? Não falei que tava grávida. E fui pra Cascavel, barriguda. Imagina, todo mundo me olhou assim, o que essa menina tá disputando uma vaga com a barriga desse tamanho, né?
Aí eu peguei, na hora que eu fui conversar com a gerente lá, né, supervisora, eu falei assim, olha, eu sei que eu sou a improvável aqui a ser contratada. Mas eu queria muito participar desse treinamento e dessa entrevista, porque eu quero que você me conheça as minhas habilidades, porque daqui um ano eu tô disponível. Daqui um ano. Olha a ousadia. Não deixou a realidade mudar o que você queria, né? Alcançar. Exatamente, eu falei, daqui um ano eu tô disponível, então eu quero que você me conheça. Então, assim, é outra chave que eu passo para os empreendedores, que nós não podemos ter medo, tá? Nós temos que ter coragem. E eu falo que quem tem medo do ridículo, jamais vai vir o extraordinário. Eu anotei essa frase, ela é maravilhosa, porque se a gente se apega a que os outros vão pensar, que os outros vão falar, a situação que você tá passando, tem que se expor Tem que se mesmo, expor. tem que dar cara a tapa. Empreendedor tem que ter coragem, tem que ir pra frente, entendeu? Eu não fiquei pensando, ai, o que vão pensar de mim aqui e tal. Eu fui igual. Porque Gravidíssima. a barriga é gigante, não tinha nem como esconder. Não fiquei com medo ridículo, me olharam, me julgaram, mas eu estava lá. Descobrindo que eu tinha coragem, vencendo os meus desafios. E, claro, não fui contratada, né, gente? Eu até faço essa pergunta quando eu faço as minhas palestras. Tem gente que tem tanta fé que levanta a mão. Foi contratada! E eu falo, não, gente, não fui. Porque já tava quase ganhando, não tinha nem como, né? Mas eu acredito que foi o passo certo. Sim. Porque você teve coragem para ir. Deus estava te testando para ver se você tinha realmente coragem e ousadia, né? E não se apegou à realidade. Muito bom. Sim. E não, tudo na minha vida eu nunca tive medo e sempre tive coragem, enfrentei os desafios e eu falo que a gente não pode ter medo, né? Eu sabia que o não era 90%, mas eu tinha tanta fé. Falei, vai que daqui um ano eles me contratam, né? Eu sabia que nessa época eu não contrataria, mas daqui um ano eu tinha certeza que eles iam me contratar. Passou-se, né? Claro, não fui contratada, porque eu já tava ali ganhando praticamente. E aí eu retorno, né? Aí eu ganho a Maria Valentina, minha filha maravilhosa, que ela nasceu o amor da minha vida e nasceu a Valentina Fashion através do nascimento dela. Por quê? Quando ela nasce, ela começa a passar por eu volto a trabalhar, dá os 6 meses, né? De licença, eu volto a trabalhar, mas ela passa por um quadro de desnutrição. Ela fica muito fraquinha, ela não consegue se amamentar, mamadeira, não pega. E aí eu não consigo trabalhar. Eu precisava trabalhar porque eu e meu marido recém-casado, morava de aluguel, começando a vida, e eu tinha uma bebezinha, né? Então, assim, eu sabia que eu precisava trabalhar, mas... E vou trabalhar com ela passando por esse quadro, mas assim, coração de mãe, né? Aí, quando eu levo ela no médico, ela não estava conseguindo pegar madeira, passando por esse quadro de destruição, eu falo, não, ela é minha prioridade, né? Deus me deu, é minha herança, é a herança de Deus, eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu, ela é minha prioridade. Então, eu abri mão do meu trabalho, pedi demissão para cuidar da Maria Valentina, porque eu, como mãe, não queria ver minha filha passar por um centro de desnutrição. Você que é mãe aí, que já deve ter visto, ou que nunca foi. Gente, é muito triste, tá? É muito triste quando você vai lá ver aquelas crianças que não conseguem andar, caminhar, desnutrida. Então, quando eu olhei para aquilo, eu falei, não, minha filha não vai ficar aqui. Poder da palavra, né? Minha filha não vai ficar aqui. Se eu tiver que abrir mão do meu trabalho para cuidar dela, eu vou ficar. Porque ela vai ficar saudável. Então, cuidei dela, saí do meu trabalho, fiquei com ela, mas a dificuldade, né, financeira, né? A gente estava enfrentando eu e meu marido, ele estava também passando um processo difícil. Estava tentando empreender, e todo mundo que começa a empreender sabe como é difícil, né? É muito grande essa, porque a gente sabe da fé natural, né? Isso. Mas a fé que é um dom, e você é explícito a fé que é um dom, porque se nós temos um ser humano que depende de nós em questões financeiras, mas a gente entende que não vai ser na força do braço, que a gente tem que colocar nas mãos de Deus e se posicionar. Por isso que eu falo, esse episódio, eu falei pra mim, a primeira palavra-chave que me veio, posicionamento, porque sempre quando Deus pediu pra ela se posicionar e tomar uma decisão, ela se posicionava. Sim, exatamente. Então, assim, cuidei dela. Aí, meu marido passou por essa dificuldade, eu falei, bom, preciso ajudar. Em alguma forma, preciso ajudar. Não posso trabalhar, né? Mas o que eu posso fazer? Vender. A vida inteira eu vendi, né? Sempre vendi. Então, eu me lembro que eu peguei o meu acerto e eu tinha sobrou R$600, né, do meu acerto. Peguei R$600 e fui comprar bijuteria. Fui lá pra Vila Portes,
comprar bijuteria, fui no Paraguai, comprei uns reloginhos e saí vender. Olha como a pessoa nasce com a mentalidade, o dom de empreendedorismo, gente. Preciso de dinheiro, não posso trabalhar? Vamos achar alguma solução. O que eu sei fazer? Vender, então vou vender. Bora vender, né? E aí aí eu fico pensando, bom, eu não tinha condições de pagar pra deixar a Maria Valentina, né? Com ninguém. Eu pensei que eu precisava vender algo que eu pudesse levar a ela. Então eu pensei, se eu vender bijuteria, eu faço uma maletinha, levo ela pra passear, porque eu adorava passear com ela, né? Aí tinha um shopping próximo a onde eu morava. E aí eu vou pra esse shopping com ela e começo e lá no shopping eu conheci algumas pessoas e comecei, levava ela, levava minha maletinha de joias, de bijuteria ali e saía vender. E assim, olha, por que eu escolhi o shopping? Por isso que a gente fala que eu tinha muita visão. Eu falava assim, o shopping tem fraldário, que eu posso trocar ela. O shopping tem um ambiente climatizado. O shopping tem água, tem banheiro, posso sentar para amamentar. Então eu decidi que ali era o ponto de venda para mim. Eu falo que o empreendedor precisa ter visão de mercado, né? Visão de negócio, onde você vai colocar teu ponto, a estratégia. E eu analisei, aqui é o ponto para eu vender. E eu já tinha ali uns 3, 4 clientes que eu conhecia, que eram amigas minhas que trabalhavam no shopping, que eram donas de loja, que na época que eu trabalhava na outra loja eu atendi elas. Então elas foram a primeira porta que abriu para mim. E aí eu pensava, estou com uma maleta, estou com a Valentina, bebê conforto, estou com bolsa, né, com fralda, tudo é pesado para me carregar tudo isso aqui por muito tempo. O que eu vou fazer? Vou pegar um carrinho no supermercado. Eu pegava o carrinho, não tinha medo do ridículo, lembre-se, nunca tive medo. Pegava o carrinho do supermercado, colocava a Maria, colocava minha bijuteria e a bolsa de fralda, de mamadeira, tudo ali. E saía rodar no shopping ali, ó. Rodava o shopping vendendo de porta em porta. Mais uma vez eu passo por não passar. E o cálculo, não, eu olhando ela falar, a gente eu fico pensando aqui, caramba, ela calculou o lugar, as dificuldades, a neném e ainda a estratégia para vender. Cara, é muita visão. É solucionária, né? É solucionária, realmente. Na verdade, hoje os problemas a gente recebe diariamente, né? Os empresários, nós. Mas eu sempre penso numa solução. Foca na solução, esquece o problema. O problema já tá aqui. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Eu sempre penso assim. Tava ali com dificuldade, então eu pensei, esse vai ser a minha solução agora no momento. É a ferramenta que eu tenho, eu sei vender, eu tenho que levar minha filha, eu também não posso expor muito ela, né? Muito tempo. Pra facilitar, então eu colocava ali e rodava, gente, aquele shopping com aquele carrinho. Só que é claro, quem que não ia notar uma doida no shopping com bebê, né, de porta em porta com carrinho de supermercado. Fui notada por uma lojista e essa lojista me aborda e fala, próxima vez que eu te ver aqui no shopping, eu mando te expulsarem, porque sou vendedora ambulante. E eu recebo essa pressão de uma lojista, né? Claro que eu fiquei muito impactada porque eu falei, meu Deus, e agora? O único lugar fácil para me vender, que tem toda essa facilidade que nem eu passei para vocês, onde eu vou sair para vender? Com a minha filha não tem como, né? Daí eu pensei, já sei. Eu vou tirar foto das minhas coisas. Na época não tinha essa coisa de rede social, né? Era Orkut. Aí eu tirava foto e postava no Orkut e fazia por pedido. E as clientes encomendavam e eu falava, entregar não tem problema. Aí eu falei, então eu vou entregar no shopping. Aí eu comecei, claro que confesso que eu ia entregar e acabava fazendo umas vendinhas ali. Mas eu já tava meio que com vendas já gatilhadas, já vendido, eu já tava vendo. Então eu ficava mais fácil pra mim, porque daí eu ficava dentro do meu apartamento. Comecei a fazer as vendas online e só ia fazer as entregas. E acabava vendendo, né, gente? Ia com a maletinha igual, escondidinho lá eu acabava indo. E eu me lembro que numa dessas minhas entregas, eu saindo do mercado, com a Valentina, eu sempre fazia minhas comprinhas também, de pão, leite. Aproveitava que quando eu comprava no mercado não pagava estacionamento. Pensava nisso também. Já compro, já coloco aqui, não paga estacionamento. Já economizo. Eu saindo do mercado com ela, com a maleta, com a bolsa de fraldas, o segurança me aborda. Ah, E ele me expulsa do shopping nesse momento. meu Deus, que situação. E aí eu fui exposta a uma situação bem humilhante pra mim. Por quê? Eu pensei, na minha cabeça passava assim, meu, o que as pessoas vão pensar de mim? Tá me tirando, tipo, praticamente do mercado, com a minha filha, com a maleta, com tudo ali.
eles me mandam pra fora, me pega no braço, me manda pra fora e todo mundo começou a me olhar. E aquilo foi uma situação bem humilhante que eu passei. Hoje, quando eu lembro, né, isso às vezes até me emociona, porque foi muito humilhante ter sido expulsa como se eu tivesse sido uma ladra, entende? E aí eu chego em casa e eu começo a questionar e falar com Deus. Essa foi a primeira intimidade mesmo que eu tive com Deus. Porque eu começo a chorar muito e falar, Deus, por quê? Por que eu passei por isso? Eu tô trabalhando honestamente. Eu tenho uma filha pequena que depende de mim. Eu não posso trabalhar fechado porque ela precisa de mim. E eu preciso trabalhar. E eu sou fiel, eu sou honesta, não devo ninguém. Eu trabalho honestamente porque eu tenho que passar por isso. E aí eu me lembro que eu abro a Bíblia, né, ali conversando com Deus. E sai aquela palavra de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ui, tô arrepiada. Cara, quando você vê aquela palavra, você fala assim, não. Aí eu começo aquela minha crise com Deus. Eu falei, sério mesmo, Deus? Sério mesmo que você vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Aí eu comecei a questionar Deus. Eu falei, como assim, Deus? Eu fui humilhada. Eu fui expulsa. Eu fui chutada aqui do shopping como se eu fosse uma ladra. E o Senhor vem dizer pra mim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Aí eu comecei a ficar revoltada e aquela palavra não entrava no meu coração. E eu falei, não aceito essa palavra. Uau. E Deus falava, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, quando eu acalmei meu coração e comecei a crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vocês não têm noção como aquilo cooperou para o meu bem, tá? Ele deixou pra te forjar. Gente, foi uma coisa sobrenatural. Deus sabia que estava sendo difícil para mim carregar minha filha no shopping, rodando. E Ele estava preparando algo melhor para mim. A partir desse momento, as lojistas que estavam lá, elas se comoveram com aquela situação e falaram, Miriam, vem cá, eu vou te ajudar, deixa suas coisas aqui. Aí a outra, vem aqui também, pode deixar na minha loja aqui umas, deixa aqui. Eu comecei a sair de vendedora para distribuidora. Uau. Então, quando Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é porque todas as coisas cooperam. Ali eu tive a certeza que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, é porque vai acontecer. Se Ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é porque todas as coisas cooperam. Ali eu não tive dúvida. Eu falei, uau, obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor falou comigo. Obrigada por ter vivido essa experiência de que tudo coopera para o seu bem. Então, a partir de agora, eu não vou questionar mais, Deus. Agora eu já entendi. Não vou mais questionar. Eu vou entender que tudo coopera. Gente, eu sei que de vendedora, eu saí por distribuidora. Aí eu já comecei a pensar grande. Eu falei, bom, agora eu não sou mais uma vendedora ambulante. Agora eu sou uma atacadista. Uau. Sou uma distribuidora. Agora eu tenho lojas dentro do shopping que revendem pra mim. Uau, agora eu posso trabalhar dentro do meu apartamento com a minha filha em casa. Agora eu vou poder escalar minhas vendas. E aí eu vou pra São Paulo pra comprar direto da fonte, que eu comprava de um representante, digamos, né? Aqui na Vila Porto, que comprava de São Paulo, da distribuidora. Então, fui direto para São Paulo. Compra da fonte, minha primeira viagem. E eu, como sempre, vaidosa, compro um lookzinho para mim, né? Gente, se atentem. Caramba, eu não vou falar nada. Eu só vou deixar ela contar porque a história é maravilhosa para vocês pegarem as chaves. E aí, eu fico assim... vou comprar uns lookzinhos. Aí, eu sempre chego... Comprei bijuteria, né? Lá... E compro um lookzinho pra mim. Quando eu chego, minhas amigas falam, ai, adorei sua roupa. Por que você não trouxe pra mim, amiga? Eu falei, amiga, porque o investimento de roupa é muito maior que o investimento de bijuteria. Até porque, quando você vai iniciar um negócio aqui, ó. Uma dica, pega essa dica. Gente, começa com coisa que você consegue atender um público maior, certo? Porque bijuteria não tem PMG. Bijuteria não tem tanta estação. Roupa, você precisa ter P, você precisa ter M e você precisa ter G. Roupa você tem que ter todos os estilos. Casual, todos os estilos não. Claro que hoje a gente trabalha com foco, né? Mas eu digo assim, até você descobrir seu público, né? Então, bijuteria você não tem, agora é inverno, agora é verão, não dá pra usar essa peça, certo? Então, verdade. O investimento é bem menor. Você vai empreender, eu falo assim, no ramo da moda, é legal você começar com uma coisa mais fácil, né? Que até pra vender um ticket menor, bijuteria era
bem mais barato que roupa, né, na época. Então, assim... Então, eu falava pra ela assim, amiga, primeiro que eu não tenho como investir em roupa. Segundo, porque não adianta, eu tinha que ter, se eu fosse trabalhar com... Eu tenho que PMG, né? Eu falei, mas se você quiser, me dá a entrada, que com o valor da entrada eu compro. E quando eu chego, eu já tenho lucro. Não tinha dinheiro pra comprar, mas achei uma solução. Me dá a entrada e comecei a trazer roupa também. Aí trazia bijuteria e trazia uns looks. E aí elas sempre me davam a entrada ali e eu ia comprando, né? Eu me lembro que na época, com essa chave que virou pra mim de pedir entrada, de tirar foto, né? Eu descobri o site do AliExpress. Gente, quando eu descobri aquele site, quem já comprou? Comenta aqui. Eu já comprei. Depois eu falei, tá? Eu achei que eu ia ficar milionária. Gente, aquele site foi uma descoberta pra mim. Vocês vão rir da minha cara, tá? Quando eu descobri aquele site, comecei a olhar assim. Perfume da Chanel. Por $5. Falou, é o paraíso. Falei, não. Meu Deus. Agora eu vou vender pra Mona Lisa. Porque eu vendo por 10, a Mona Lisa vem por 50. Imagina eu ser distribuidora da Mona Lisa, minha mentalidade já tava de grandeza, que agora eu já sou distribuidora, não sou mais uma vendedora. Eu queria revender atacado. Aí, olha só. Aí eu pego e compro os perfumes. Blazer da Zara. Bolsa da Chanel. Pensa, eu fiz uma compra, não tive medo, tá? Porque eu arrisquei. Comprei tudo que vocês imaginam. Eu comprei bijuteria, comprei bolsa, fiz uma compra. Porque eu fazia o quê? Tirava foto, postava, pedia entrada. E comprei. Um monte de coisa. Comprei porque eu pensei assim, com a entrada eu já pago a mercadoria, certo? Uhum. Quando chega, é lucro. Aí eu compro muito. Aí começa a chegar, né? Os pedidos dos clientes. Zara não era Zara, era Zira. E aí... Perfume, né, gente? Era água, né? Pura álcool. Então, você já sabe. Não vendi pra Mona Lisa, não fiquei milionária vendendo perfume. Já viram aí. E algumas coisas estou até hoje esperando eu chegar, que não chegaram. E não te parou, isso não te parou. Mas isso não me parou. Só que isso me fez fazer uma seleção, tentar aprender mais sobre comprar online, comprar no AliExpress, comprar nessas redes, de fazer uma investigação, né, para fazer uma compra assertiva. Estudar o seu mercado, né? E aí eu comecei a fazer umas compras mais assertivas e ganhei dinheiro com ali, muito, não posso ser. Tive uns golpezinhos, né? Então, hoje, as vendas da internet, você precisa analisar muito, né? Tive golpes, hoje eu aprendi sobre isso, né? Consigo ter mais maldade ali para ver. Mas também selecionei ali, comecei a vender. Isso foi gerando uma oportunidade de postava foto, pegava entrada. Então, assim, quando eu falo que a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro para empreender, Miriam. Meu filho, existem tantas formas de empreender sem dinheiro. Nossa. Quando chega uma pessoa e fala pra mim, eu quero empreender, mas não tenho dinheiro, eu falei, é essa mesmo que eu quero mentorar. É essa que eu quero dar consultoria. Porque, gente, tem muitas formas de você empreender sem ter dinheiro. Eu também não tinha, entendeu? Eu também não tinha. E aí eu pego e faço essa parte, aí sou descoberta, né? Daí todo mundo começa a descobrir a AliExpress, daí já não dá mais pra mim continuar vendendo, mas eu continuo indo pra São Paulo. E eu consigo meu primeiro empréstimo. Eu me lembro que eu consegui meu primeiro, que eu já tava assim com mentalidade que... Aí já começou a gerar aquele sonho no meu coração, de ter uma loja, de empreender. Já começou a gerar, coisa que eu não tinha esse sonho, né? Que eu já vi que eu podia, que existia possibilidade, né? E aí eu consigo meu primeiro empréstimo e vou para São Paulo fazer uma compra bem grande. E eu lembro que faço a primeira compra e, mas ainda trabalhando com foto, assim. Gente, só para vocês terem uma noção, eu sou a primeira aqui de Foz do Iguaçu a fazer provador. Aquele provador de espelho, eu sou das pioneiras a fazer provador no espelho, porque eu não tinha loja. A minha forma de vender era tirando foto do provador. A gente vai deixar o @, dela para vocês ir lá e conhecer um pouquinho mais a fundo a história dela, porque realmente tem lá nos Reels lá, e eu tava olhando, realmente foi a pioneira daqui. Gente, vocês veem minhas fotos, eu só tinha aquela ferramenta para ver. Eu não tinha vitrine, uma loja, para as pessoas passarem e ver. A minha vitrine era a minha foto no Orkut. E
E eu tenho, gente, as fotinhas antigas pra provar pra vocês. Não tinha medo do ridículo. Não. E olha, nem sabia tirar foto, nem sabia falar, nem sabia que hoje seria uma ferramenta tão poderosa, né, nas redes de hoje. Então eu fazia do jeito que eu achava que dava ali. E aí eu já tinha praticamente quase tudo vendido. E quando eu faço aquela compra, vendo super bem aqui esse primeiro mês, eu vejo, agora eu posso abrir uma loja. Agora entendi. Aí eu tenho dinheiro, porque eu já tinha, né? Agora eu tinha um capital inicial legal para mim abrir uma lojinha bacana. E aí eu vou abrir CNPJ, crio toda ali, pego uma maquininha de cartão e arrumo uma salinha e vou para São Paulo fazer uma compra, tipo uma inauguração para ser, né, uma das melhores. E eu vou pra São Paulo e compro... Gente, eu vou assim, tipo... Tava frio na época, né? Aí comprei minha passagem, fui de ônibus. São quase 16 horas na época. Era pra ir pra São Paulo, 14 horas de ônibus. E eu coloco o dinheiro todo... Antecipo todo o dinheiro que eu tinha vendido da maquininha de cartão. Uau. Todo. Então, assim, nunca tive tanto dinheiro na minha vida, naquela época. Foi minha primeira... Abro a loja, faço a comprinha. Já começou com a mentalidade de ter uma loja, possibilidade, tipo, tinha pegado o empréstimo, daí comprei, vendi, peguei a maquininha de cartão, vendi, antecipei tudo e vou lá pra fazer a compra, pra fazer uma inauguração, pra fazer uma coisa top mesmo. E durante esse processo, eu indo viajar, eu sou abordada eu sempre sento na frente, gente, eu sou metida. Gosto de sentar na frente. Então, no ônibus, eu sempre sentava na frente. E eu tava com uma amiga minha e entra 2 assaltantes dentro do ônibus. E eu me lembro hoje como se fosse eu tivesse vivido um filme de terror. Não sei se você já foi assaltado ou alguém, né? É uma coisa que marca bastante a gente. Porque o medo, né? De perder a vida, né? Porque eles estavam armados e como eu tava na frente, eles colocaram a arma na minha cabeça. Meu Deus. Então, naquele momento, eu comecei a ficar, né, muito medo, muito medo. Eu lembro que eu só fechava os olhos e começava a chorar. Chorar e eles falavam, passa o dinheiro, tira sua roupa. E quando eles falaram pra mim tirar minha roupa, eu falei, Deus, só não deixa eles tocarem em mim. Imagina você com um cara, uma arma na sua cabeça, mandando você tirar a roupa e te passar tudo. Eu fico assim, Deus, só não deixa ele tocar em mim. Eu só quero ver minha filha de novo, só isso. Eu só quero ter a oportunidade de chegar em casa, abraçar ela, ficar com ela. Pode levar tudo. Eu só quero ver ela de novo. Então, imagina uma mãe que deixou a filha, que precisava dela, vivendo um sonho que era quase impossível. E aí, aquele assaltante manda você tirar tudo, tirar a roupa e tirar tudo. É como se, naquele momento, o meu sonho tivesse acabado. Eu tava sem esperança, porque eu falei... eu não tinha dinheiro antes. Agora eles estão levando o pouco que eu tenho, que na verdade é empréstimo. Agora eu tenho dívida, né? Naquele momento eles me levaram tudo. Levaram meu celular, minha aliança, tudo. Me colocaram no porta-mala. Eles levaram tudo que eu tinha. E levaram o meu sonho também de empreender naquele momento. Porque eu fiquei sem esperança, eu fiquei com medo. Tudo pra mim tinha acabado, porque eu falei... Nossa, e agora o que vai ser de mim? Eu tô sem dinheiro. Antes eu não tinha nada. E agora eu tenho dívida. Pior que antes eu tô. Porque eu peguei empréstimo. Antecipei a maquininha do cartão. Agora eu tenho dívida. Então, assim, dar continuidade a empreender pra mim tinha matado aquele sonho. Sim. E eu vivi uma semana, quando eu me retorno, graças a Deus, né? Eles não tocaram em mim. Só me deixaram no porta-mala ali. Tiraram tudo. Eu retorno pra casa e eu vivo uma semana de luto. E eu começo novamente as minhas crises com Deus. Fui rebelde mesmo, que eu tinha entendido que tudo coopera. Eu vivo minha semana de luto. Chorando. Não sabia o que fazer. Endividada. Devendo. Eu não tinha nada. Agora eu tenho dívida. E agora não tenho nem sonho, porque antes eu tinha sonho. Mas agora ele matou com o meu sonho. Como eu vou fazer? E eu lembro que eu comecei a chorar, e eu entrei no quarto e comecei a falar com Deus. Deus, eu preciso de uma palavra. Eu não sei o que fazer, eu não sei que direção tomar. Porque eu não sei nem o que eu vou fazer da vida agora. Pra superar isso. Porque voltar a empreender é impossível, sem dinheiro e com dívida.
E eu ainda falo, Deus, foi você que gerou isso no meu coração. Eu nem sonhei em ser empreendedora. Por mim, eu tava trabalhando lá no banco ainda. Vivendo aquele sonho. O Senhor colocou isso no meu sonho. E naquela hora também, isso também virou uma chave. Porque se Deus coloca um sonho no teu coração, é porque vai acontecer. Nós que somos, me virou uma chave que nós que somos pais ruins, jamais vamos mostrar um brinquedo para um filho que você não vai dar para ele. Sim, mas precisa preparar ele. E aí eu vi que Deus estava me preparando para muitos grandes desafios que eu ia enfrentar. Deus não ia mostrar uma loja para mim se ele não me desse. Exato. E aí eu comecei a falar, e Deus começou a falar comigo, se eu te mostrei, porque vai acontecer, você precisa crer que vai acontecer, eu vou restituir tudo que te roubaram. Você só tem 2 caminhos, Miriam. Um é desistir, um é crer. Lembrava que vinha claramente na minha mente 2 caminhos. Ou você desiste, ou você crê que eu vou restituir. Ou você crê que vou dar 10 vezes mais. Ou você crê que vai acontecer, que se eu coloquei esse sonho no seu coração é porque vai acontecer, porque eu estou com você. E ali, eu só tinha 2 opções. Desistir, chorar, desanimar, ficar em depressão dentro do quarto, endividada, ou acreditar que Deus ia restituir na minha vida, que Ele ia abrir portas novamente. E eu decido restituir. Eu decido crer que Deus vai restituir. E eu começo a profetizar, não, Deus vai abrir porta, eu não sei como. Deus vai fazer algo acontecer. Se Ele me deu esse desejo, vai acontecer. E não se apegou no como, mas quem te disse, né? E ali E na vida, eu digo que nós vamos ter sempre que tomar decisões. Sempre vai ter escolhas. Ou você decide crer, ou você decide desanimar, desistir, não vai dar certo. Ou você crê que vai dar certo, e crê se Deus te deu um sonho, te deu uma direção, vai dar certo. Não importa o que vai acontecer. Não importa. Hoje você postou uma frase que eu já tinha visto e guardei no meu coração. Decisões definem destinos. Exatamente. Aquela decisão definiu o meu destino. E hoje eu compartilho, ainda bem que eu não desisti. Porque se eu tivesse desistido, jamais teria vivido o que Deus tem pra mim. Hoje eu sou empresária, sou reconhecida na cidade, porque eu não desisti, porque eu acreditei. A partir do momento que eu acreditei que Deus ia restituir, que Ele estaria comigo, o mar se abriu. Eu falo que a gente precisa dar o passo para pisar no mar e o mar se abre. Exato. Se você não pisar, não vai acontecer. E aí eu pisei no mar. E eu lembro que mais uma pessoa chega em mim e fala, Miriam, eu tenho um dinheiro aqui, se você quiser eu te empresto, não é muito, mas para você recomeçar novamente. Deus faz o improvável. Então eu falo assim, você só precisa ter um passo de fé e se movimentar. E eu decidi recomeçar novamente. Confesso que tive muitos medos, enfrentei muitos desafios durante ainda essa jornada. Mas por o fato de eu não ter desistido, Deus começou a abrir portas. As minhas clientes realmente ficaram comovidas novamente com a minha situação. Foram lá, Miriam, vou dar entrada para você comprar para mim. Compra lá, tá aqui. E eu voltava a viajar, comecei do zero de novo. Tudo de novo. Recomecei novamente no processo. E nesse processo de recomeço, nesse primeiro ano, eu abri 2 lojas, uma atrás da outra. As coisas foram acontecendo, fluindo. Não dá pra me contar tudo, que é muito grande. E, gente, eu vou dizer, enfrentei desafio, tá? Não é porque... A gente sempre vai enfrentar. Empreendedor é diariamente, ó. A gente teve aí, há 2 anos atrás, a pandemia, né? Também. Até tem uma chave da pandemia aqui que eu fiz, né? Sofri um acidente de cadeira de roda durante esse percurso, né? Não vou contar detalhes porque é muita coisa, né? Para não prolongar por causa do tempo. Mas fui roubada novamente, tive várias situações. Mas o que me fez permanecer era uma palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Não desista, eu estou com você. E tudo que eu passei hoje, eu entendo que esse processo foi para que eu pudesse hoje ajudar pessoas, entende? A superar desafios, a não desistir. Às vezes a pessoa está quase chegando e ela desiste. E ela perde. Exatamente o que acontece. Eu me lembrei de uma frase agora, que assim, o problema é que as pessoas, elas
recebem uma palavra e acham que aquela palavra vai carregar ela. Não, não vai. Porque acontece primeiro no mundo espiritual, mas nossa parte tem que ser feita aqui no carnal. Sim. Que foi aonde Deus te mostrou. Qual caminho você vai tomar, né, Miriam? Exatamente. E assim, eu tinha uma palavra, mas eu tive fé. Mas fé sem ação... É só uma ideologia, gente. Entendam. O nosso posicionamento, que é o relato da Miriam, o nosso posicionamento precisa ser uma expressão clara da nossa fé, porque senão ela vira só uma ideia, uma ideologia. Ah, eu tenho fé. Mas qual é o seu posicionamento? Não adianta você ter fé e não agir, né? Exato. Fé sem ação, ela é morta. Eu tinha fé. Deus tinha me dado uma palavra, uma direção. Eu fui para ação novamente. E quando eu fui para ação, as portas começaram a se abrir novamente. Então, eu falo assim que hoje eu entendo que eu precisei me posicionar e acreditar. Eu falo, ou você crê ou você não crê. Não tem morno. Não tem morno, gente. Ou você crê ou não crê. Eu decidi crer no que Deus tinha lançado sobre a minha vida. Eu decidi, Deus mostrou que eu teria uma loja. Como eu falei pra vocês, um pai jamais vai mostrar um doce para um filho e não vai dar. Nós que somos maus não fazemos isso. Imagina se o nosso Deus que tá no céu, que nos ama, se ele vai dar uma visão, se ele vai criar um desejo e não vai acontecer. Só que é claro, a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta que também não vai descer do céu. Então eu fui pra ação novamente, iniciei novamente, né? E hoje, que nem eu falo pra vocês, hoje eu descobri que o meu propósito, e através de tudo isso que eu passei, eu descobri qual era o meu propósito. Por que eu tinha passado por tudo isso? Que às vezes as pessoas... Eu não tenho dó do que a Miriam passou. Claro que às vezes eu lembro e eu me emociono, mas não tenho dó mais. Antes a gente se comove, se vitimiza. Pelo quanto você foi forte, né? Fica se sentindo... Ai, fui humilhada, fui expulsa do shopping, me roubaram, perdi tudo. O que eu vou fazer? O que fizeram com você, você não tem como, né? Não tem como você fazer nada, porque ela que fez. Mas o que você vai fazer, decide por você. Através da situação, ou você vai ficar se fazendo como vítima, ai, me roubaram, perdi tudo, fui assaltada, humilhada. A mulher humilhada, a mulher assaltada, eu não vou olhar pra trás, eu vou olhar pra frente. De vendedora do shopping, vou mudar esse pico aqui pra gente só finalizar pra vocês terem ideia. De vendedora do shopping, a mulher que usa vestido de alguns mil, né? Nossa, Exatamente. Que delícia! Foi uma das reportagens que eu mais amei ler. Conta aí esse finalzinho aí pra gente. Gente, como que foi? Então, através dessa trajetória, eu comecei a entender que o meu propósito era motivar pessoas e comecei a trabalhar com mentorias, consultorias e palestrar, contando a minha história como palestrante. Hoje eu sou palestrante do Reino e Riqueza, inclusive vai ter aqui em Foz do Iguaçu. Gente, um evento maravilhoso. Absurdo. De empreendedorismo. Então, assim, a partir desse momento, eu comecei a entender que o meu propósito, contar a minha história, era fazer com que as pessoas pudessem superar os seus gigantes. Resiliência, superação. Entender que elas mesmas colocam os limites. Exatamente. Que eu não vou ficar olhando para o que aconteceu, eu vou olhar para o que Deus permitiu para que eu tivesse passado, para que hoje eu pudesse falar para ela, não desista. Se Deus falou, vai acontecer. Então, através disso, eu cresci muito nas minhas redes sociais, né? Me posicionei também, entendi o meu propósito. E, gente, hoje eu falo que a menina que vendia sonhos com 12 anos de idade, hoje está realizando os sonhos de Deus para minha vida, porque hoje eu tive a honra de ser vestido por um dos maiores estilistas globais, porque ele veste a atriz global. No meu aniversário agora aqui, que eu comemorei na Saxy Palace, ele me vestiu com um vestido de 35 mil reais. Eu nunca imaginei que aquela menina que estava ali na rua, panfleto, lutando por uma calça da Pura Mania. Lutando por uma calça. Hoje estaria vestindo um vestido de 35 mil reais. Então, quando você entende o propósito e vive o que Deus tem pra você vive a honra. E vai ser uma consequência, né? A gente não quer voltar aqui por questão financeira, mas a questão do processo que ela passou pro tamanho da honra, né? Que Deus coloca o tamanho da honra que você honra a Deus, ele retorna pra você. Sim. Então, o que eu falo, por eu não ter desistido hoje, a dupla honra. Hoje eu sou considerada, né, uma grande empresária na cidade, influenciadora.
Estou ultimamente vestindo todos os eventos, né? Teve um desfile gigante ali no Paraguai, o Inter Fashion Week também, que ele me vestiu com um vestido também de 30 mil reais. Eu não tô falando pelo valor, mas eu digo pela honra mesmo, por eu não ter desistido. Imagina se eu tivesse desistido lá atrás. Da onde saiu a Miriam? Pra Miriam hoje, a identidade da Miriam, né? Exatamente. Então, pra mim, de repente, pra algumas pessoas pode não ser muito. Mas pra menina que vendia sonho e gelinho na rua, hoje estar vestindo um vestido de 30 mil reais é viver o sonho de Deus. Com certeza. É viver o propósito de Deus. E eu sei que tem muito mais. Sim. E eu sei que tem muito mais. Eu acredito muito nisso. Esse seu encontro com o seu propósito e em relação às mentorias que você dá é muito gratificante, né? Tocar vidas através da sua vida. Essa passagem que eu sempre falo, né? Que eu trago para mim essa mensagem. Nós podemos transformar vidas, mas através da nossa vida. Exatamente. Eu lembro de uma frase, né, que eu ouvi, acho que foi até do pastor Nicolete, que fala que vencedores contam as suas histórias, perdedores contam dos outros. É verdade. Construa a sua história de sucesso. Conte a sua história de sucesso. Não fica só contando dos outros, conta a sua, faça a sua de sucesso. Então, seja um vencedor, conte a sua história de sucesso. Não fica contando a dos outros. Fala, eu quero viver uma história. Porque o que mais impacta as pessoas é quando a gente conta a nossa história. Porque conecta com as pessoas. Uau! Porque eu não sou melhor que você. Eu não sou melhor que você. Eu não sou melhor que ninguém. Mas se deu certo pra mim, vai dar pra você também. Se aconteceu comigo, vai acontecer com você. Se eu conseguir, você também pode. É sobre isso. Por que não? Se eu passei pelo processo e eu consegui, você também pode. Então, é sobre isso. Eu falo que ninguém é melhor que todo mundo, mas se você descobrir o teu propósito e construir a sua história, o seu propósito em Deus, não tem. Você Trabalhou até isso. Trabalhou até isso, né? Lembra? Vamos voltar um pouquinho aqui quando você contou que era muito egoísta. Deus vai preparando, modelando o caráter até para essa visão que você trouxe agora, né? Porque se você pode, se você ativou em você, você entendeu isso, você quer transbordar. E assim, a minha primeira experiência que eu tive sobre consultorias e mentorias que despertou em mim foi quando eu tinha uma amiga que estava passando um processo bem difícil de separação. Ela é meu primeiro case de sucesso. E ela e ela era de hotelaria, tá? Trabalhava em hotel. E ela, Miriam, e ela foi embora de Foz, foi morar em São Paulo, e ela assim, ai, Miriam, eu quero empreender, eu preciso fazer alguma coisa. Acho que vou abrir uma loja de roupa. E ela é horteleira, nunca tinha vendido roupa, nada. Mas ela tinha o espírito empreendedor. Eu analisei que ela era, né, quando ela queria uma coisa, ela era focada. E aí eu falei pra ela, eu vou te ajudar. Eu fui pra São Paulo com ela. Eu comprei, a primeira compra dela foi o que fiz. Eu analisei o mercado. Eu passei algumas estratégias de venda. Analisei o perfil dos vendedores para ela, o mercado ali que ela ia trabalhar, o ponto que ela ia estar. Eu fiz essa análise com ela, fui lá um dia, fiquei na loja dela, passando treinando a funcionária dela, né, para fazer algumas estratégias para vender. Gente, não tem coisa mais gratificante. Eu lembro que no primeiro ano de loja dela foi tanto sucesso que ela abriu 2 lojas no primeiro ano. Uau! E aquilo, assim, pra mim foi tão gratificante, porque eu sei que eu fui uma semente pra ela. Porque aquilo que aconteceu comigo, aconteceu com ela. Eu falei, uau, eu consegui. Você transbordou. Que ela também viveu essa experiência que eu vivi. Eu falei, uau. Então, assim, pra mim isso foi muito gratificante. Eu falei, se eu conseguir, ela também consegue. E aí eu passei todas as minhas estratégias para ela e ela deu certo. E aquilo para mim foi muito, muito, muito bom. E aquilo me encorajou para que eu pudesse fazer isso com outras pessoas, né? Encorajou para... Aí chegou a pandemia, então eu fiquei em stand-by, porque daí a gente entrou naquele... Não dei continuidade a esse projeto, né? De mentorear, de dar essas consultorias. Eu deixei em stand-by e fiquei... Eu fiz 2 antes da pandemia. 2 amigas minhas. Ai, deixa eu contar uma coisa importante que eu esqueci de falar. Teve 2 amigas que eu fiz, né? Durante o processo, né? E uma delas, eu ajudei. E olha como que Deus sabe tudo. Eu ajudei, eu treinei, ela viajava comigo. Ela era de Foz, aí ela sempre viajava comigo. Sempre, 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 sempre.
Sempre viajava, então ela via como eu trabalhava, onde eu comprava, eu levava ela comigo. Sabia e tal. todo o trajeto. Tudo. Só que ela trabalhava, vendia outro tipo de roupa, eu vendia outra. Ela vendia... E aí, quando eu sofro um acidente de cadeira de roda, Deus cuidou. Porque daí ela sabia onde ir. Eu já tinha treinado ela. Uau! Tinha preparado já. Já tinha uma pessoa que pudesse me ajudar. Eu plantei na vida dela, eu semeei na vida dela, eu transbordei na vida dela. Então... Imagina se você tivesse sido egoísta. Exatamente. Então, eu falo que até nesse processo, Deus cuidou de tudo. Entende? Para que eu não fechasse a minha loja. Então, porque na época era só eu que viajava, eu que comprava, era tudo, mas eu tinha uma pessoa que eu tinha treinado, que estava indo comigo, que já sabia como eu fazia. Então, durante 6 meses que eu fiquei de cadeira de roda, eu tive uma pessoa para me ajudar a dar continuidade nas compras. Que incrível. Entendeu? Então, foi a partir daí que eu vi que eu tinha essa facilidade de treinar pessoas, de ajudar pessoas a abrirem, a iniciarem. E aí... Teve uma outra amiga minha também, né? Que hoje também foi um case de sucesso meu, que eu falo pra ela, né? Ela explodiu muito. Aí, quando veio a pandemia, eu paro. Só que nessa época, eu fazia genuinamente, né? Não tava nascendo no meu coração. Porque antes de eu querer cobrar por esse serviço, eu precisava ter resultado. Eu sempre falo que quando você vai contratar um profissional, você precisa ver o resultado dele. Eu queria saber se eu ia conseguir passar, né, a estratégia, se ia dar certo. Então, eu tive essas pessoas que me deram força. Eu falei, uau, eu consegui, deu certo, eu posso. Então, aquilo me encorajou para que eu pudesse, né, dar continuidade nesse projeto. Aí veio a pandemia, eu tive que me ausentar, né, desse projeto, desse processo, né, passando por mais um processo aí de desafio muito grande, né. E hoje eu iniciei novamente esse projeto, né, de estar ajudando pessoas, mentoreando, né, quem está iniciando, começando, né. Tem os meus cases de sucesso aí, né? Graças a Deus. Eu falo que se na época... Que nem eu falo, eu tenho 12 anos, 13 anos de trajetória de erros. Eu aprendi errando. E errei muito. Se há 10 anos atrás tivesse alguém que pegasse na minha mão e me levasse... Ó, menina, não vai por aqui. Eu acho que eu já tinha adiantado uns, né? Eu tinha passado tanto perrengue que eu passei, gente. Porque se eu passei perrengue, eu passei. Porque eu não tinha capacidade profissional, não tinha estudo. Eu fui aprendendo ali na prática, no dia a dia, a desenvolver ideias, estratégias. Deus foi colocando no meu coração e eu tentava, não tinha medo, fazia. Eu até brincava, se precisar colocar uma melancia na cabeça, vou colocar, porque eu tinha que fazer dar certo. Sem medo do ridículo. Sem medo do ridículo. Então, assim, eu tinha que fazer dar certo, tinha que fazer dar certo. Então, eu falei, nossa, se naquela época não existia essas coisas, né, de mentoria, de consultoria, as pessoas tinham muito medo, elas guardavam pra elas não compartilhavam. Exato. Não tinha essa coisa de, vem que eu vou te ensinar, tinham muito medo, se eu compartilhar, ela pode crescer e ser mais... Não, eu quero que cresça mesmo, porque o teu sucesso é o meu sucesso. Então, quando eu vi essa possibilidade, né, me abriu essa chave, né, de poder ajudar, porque foi muito mais pela gratificação de transformar a vida de uma pessoa. Porque ver ela, né, tava passando uma situação difícil e hoje está bem, tipo, não tem... Ela fala pra mim assim, Miriam, eu não sei como retribuir tudo que você fez por mim. Faça sucesso, né? Quando a gente vê, faz sucesso. Exatamente. Já retribui. Exatamente. Então, é muito gratificante mesmo. E hoje eu me posicionei, né? Estou me posicionando para dar consultoria, né? Nesse novo projeto de ajudar pessoas a empreenderem, a não desistirem. Não é fácil, eu falo, ser empreendedor não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena porque, olha, hoje, graças a Deus, né? Hoje a minha loja me proporciona tantas coisas maravilhosas, né? Eu tinha sonho de conhecer a Disney, tive a oportunidade de levar minha filha para conhecer a Disney. Tive a oportunidade de conhecer Cancún, Punta Cana, o México, nossa, vários países, né? Vivendo o seu propósito na plenitude. Sim. Né? Então, eu falo assim, isso é muito gratificante, né? Porque jamais eu ia imaginar que hoje eu poderia viver isso, né? Vamos... E usar look de 30 mil, gente, que pra mim né? Então, é a não honra, vamos né? ser hipócritas, né? A gente veio pra viver uma vida em abundância, a ordem do Senhor. Sim. Amada, então, deixe para nós aí a sua última frase de dedicatória para que as pessoas não desistam e toque o coração delas. Eu quero dizer pra você que, primeiro, desistir não é uma opção. Não existe plano B. Vai dar certo. Você vai fazer dar certo. E se Deus te deu uma palavra, vai acontecer. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele colocou esse sonho no teu coração, vai acontecer. Então, não desista.
É profética, meu amor. Muito obrigada pela sua presença, pela honra, pela palavra, conversa. Sabe que eu sou sua fã e a casa não é a primeira vez que está aberta, vai estar aberta sempre para você, vai ser sempre uma honra. Muito obrigada. Obrigada, Pamela, obrigada. Obrigada mesmo. Um abraço.